Meus irmãos, minhas queridas irmãs, amigos de Ideal Espírita, o nosso cordial, fraterno bom dia a todos. Sejam todos bem-vindos. Vamos dar início na manhã de hoje, na continuidade do nosso 30º mês espírita, em comemoração aos nossos 70 anos de existência da nossa casa. Então nós chamamos a nossa segunda vice-presidente, a nossa irmã Sônia, para fazer a prece. Bom dia a todos, repetindo as boas-vindas do Tarcísio, todos bem-vindos, principalmente aos pais, pelo dia de hoje, aos encarnados e também aos tantos desencarnados. Então, agradecemos a Deus, Pai de amor e bondade, Senhor da vida. Muito obrigado por essa oportunidade de estarmos aqui neste dia festivo para a nossa casa. Muito obrigada por essa grande oportunidade que estamos ganhando de presente. Que possamos aproveitá-lo ao máximo. Muito obrigada aos queridos amigos, ao Dr. Pitã e sua equipe, que prepararam este ambiente para nos receber neste dia de festa. Mais um dia de festa deste ano, deste mês, de aniversário da nossa querida casa. Pedimos aos companheiros que intuam nossa amiga Maria Ângela, que trará os seus conhecimentos para nós também podermos aproveitá-los. Com o coração cheio de gratidão, nós só temos que agradecer. Com muita humildade, nos pomos de joelho, numa situação de gratidão por tudo que recebemos. Nesta encarnação, na oportunidade de estarmos nessa casa abençoada e de principalmente conhecermos essa doutrina dos Espíritos tão esclarecedora e mais libertadora, consoladora. Agradecemos e assim nós iniciamos os trabalhos desta manhã maravilhosa. Que assim seja. Meus irmãos, nós vamos passar a palavra para uma amiga querida do coração, declamar uma poesia. A dona Setembrina é uma irmã nossa, uma mãezinha querida, é aquela que todos nós, trabalhadores da casa, desejamos ler como ela lê, na quantidade e na qualidade que ela lê, mas a gente não consegue, ela adora ler, então a gente se inspira nela. Vamos passar a palavra à nossa querida Setembrina. Bom dia a todos. Vou declamar uma poesia em homenagem à nossa querida irmã palestrante, que veio de longe nos trazer a sua palavra, amiga e esclarecedora. Fulge o século XXI, é o homem que se apruma na conquista do espaço em hegemonia e glória. Fulgem novos clarões nos domínios da história e algemas ancestrais desatam-se uma a uma. Mas na turba que geme, há pranto, cinza e bruma, ódio, orgulho, ambição, na lodacenta escória, a resvalar pelo chão, espalhando a dor que se avoluma. Estendamos assim, sobre a triste gleba humana, a lição de Jesus, eterna e soberana, fazendo nova luz na terra envelhecida, porque somente em Cristo
ao sol de um rumo certo. Poderá o homem esqueci. Poderá o homem esqueci. Poderá o homem que coisa, esqueci mesmo, desculpem. Obrigada. Nós é que agradecemos a Dona Setembrina, trabalhadora. Cantando ao encontro da vida. Lembrei. Muito bom. Faltou o abraço da palestrante para ela lembrar. Muito obrigado, Dona Setembrina. É que são muitas poesias na cabeça, né, Dona Setembrina? Então, de vez em quando, uma dá uma falhadinha. Muito bem. Meus irmãos, está conosco, então, dando continuidade, a Maria Ângela Leives Amorim, que profissionalmente é formada em Ciências Biológicas, com pós-graduação na área de Educação. No Movimento Espírita, ela já presidiu a União Municipal Espírita de Santa Maria, a UME, e também coordenou o Conselho Regional da 4ª Região Federativa, o CRE 4, órgãos representativos da nossa federativa, da Federação Espírita do Rio Grande do Sul, a FERGS. Hoje está presidente da Sociedade Espírita, Dr. Antônio Vitor Mena Barreto, a qual está vinculada como trabalhadora desde a infância. Dentre essas apresentações, é uma amiga querida do nosso coração e do Movimento Espírita de Santa Maria, a quem temos a alegria e a profunda gratidão de receber na nossa casa, que é a casa dela também. Tá bom, Maria Ângela? Com a palavra, então, a nossa querida amiga. Bom dia, queridos irmãos. Eu agradeço imensamente o carinho da Dona Setembrina. A senhora é um modelo para todos nós que aqui estamos a ser seguido. Eu vou desejar e fazer um esforço para que, quando meus cabelos ficarem bem branquinhos, eu tenha esta memória que a senhora tem. Meus parabéns e muito obrigada. A todos aqueles que nesta encarnação aceitaram o desafio de serem pais, que Jesus, o divino amigo, possa cobri-los neste momento de bênçãos, porque ser pai é uma tarefa grandiosa. Tanto é que Jesus, ao programar o seu retorno, escolheu José, uma das figuras ímpares do Evangelho. Se nós analisarmos a figura de José, nós vamos verificar a grandiosidade deste espírito. A maioria das vezes nós ficamos detidos na imagem de Maria e esquecemos a grandiosidade de José. Imaginem vocês que nesta encarnação são pais, são chefes de família, as inquietações que passavam na mente de José, com tudo o que aconteceu, desde que Maria anunciou que ele seria pai. Coloquem-se na situação de José. E ele esteve ali, presente, o tempo inteiro, ao lado da esposa, amparando-a,
em uma época difícil para as mulheres, mas mesmo assim presente e, acima de tudo, dando toda a base que Jesus necessitava para que ele desenvolvesse a sua tarefa. Então vocês sintam-se neste momento acarinhados por José. Tenho certeza que onde ele estiver, ele está emanando a todos os pais as melhores vibrações amorosas. Hoje nós vamos tentar unir a ciência humana com os postulados da doutrina. É uma tarefa, às vezes, árdua, porque quando se estuda o que a ciência humana produziu até hoje de conhecimento, principalmente na área da medicina, da biologia e na área da psicologia, e enxergar tudo isso com o olhar, com os óculos da doutrina espírita, é desafiador, mas é encantador. Eu espero encantá-los até o final da nossa manhã. E segundo as informações que eu tive, nós podemos ir até o meio-dia. Eu não sei quantos vão resistir até lá, mas, enquanto a gente tiver tempo, eu sempre brinco, vocês não me deem o microfone que vocês se arrependem. Então, nós vamos começar para esquentar os nossos motores nesta manhã. Nós vamos cantar. Ontem, na apresentação belíssima do coral, eu já estava louca para levantar e cantar com eles. Então, eu pensei, vamos fazer isso, vamos cantar. E aí eu fui buscar ajuda numa companheira que cantou pela primeira vez em solo santamariense aqui no abrigo, que é a Elizabeth Lacerda. Eu vou então colocar aqui o som. Peraí, deixa eu só sair do... Vamos achar agora o arquivo aqui. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. Gente, é para cantar sem ter vergonha. Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora, e é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. A minha casa fica lá de trás do mundo, onde eu vou em um segundo. Quando começo a cantar, o pensamento parece uma coisa à toa, mas como é que a gente voa quando começa a pensar?
amanheceram dispostos. Então, vamos começar pensando. A música de Lupicínio Rodrigues nos diz que o pensamento parece uma coisa à toa. Mas como é que a gente voa quando começa a pensar? Nós temos essa concepção que o pensamento é uma coisa banal, é uma coisa trivial, que não tem significado nenhum. Que mal há pensar? Pensamento é abstração. Pensamento não é nada. Pensamento é algo à toa, como diz Lupicínio Rodrigues. É por isso que nessa manhã nós queremos contrapor, sem tirar a beleza da composição do Lupicínio, mas tirar essa imagem que nós temos, que o pensamento é uma coisa à toa. Vamos ver se até o final da manhã eu consigo mostrar, com os aportes que hoje a ciência humana nos traz e o conhecimento espírita, que o pensamento não é uma coisa à toa. Então, nós temos que começar perguntando: o que é pensamento? Para responder, nós temos que explicar de que ângulo nós estamos analisando essa questão. Essa questão ela pode ser analisada por vários matizes, por várias angulações. Então, para deixar claro, nós temos que dizer de que ângulo nós estamos falando, de que posição nós estamos traçando definições do que é pensamento. Como nós somos espíritas, naturalmente nós estamos olhando para a questão que é pensamento com a visão espírita. Isso a gente tem que deixar bem claro. Então, nós estamos olhando a questão com os aportes da doutrina espírita, buscando os fundamentos da área científica para podermos identificar aquilo que alguns espíritos já falavam a Kardec e continuam, através das obras complementares, a nos trazer de conhecimento. Então, a nossa visão é dentro dos fundamentos espíritas, olhando aquilo que a ciência humana tem produzido. Essa é a nossa intenção. Nós que aqui estamos e que já estudamos a doutrina espírita, vamos lembrar que tudo que existe no universo, ou nos universos paralelos, ou nos multiversos, dependendo da nomenclatura que a ciência usa, hoje a gente já não fala mais em um único universo. Nós temos universos paralelos, nós temos multi-universos, né? Então, a criação divina, nós ainda não temos a dimensão exata, porque nos faltam os aportes intelecto-morais para essa compreensão. Mas nós sabemos, pelas informações contidas no Livro dos Espíritos, que existe Deus, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, ou seja, o Criador. Depois, nós sabemos que Deus criou dois princípios, duas essências. O princípio espiritual e o princípio material. Então, tudo que há no universo, não sendo Deus, ou é princípio espiritual ou é princípio material. Como princípio, como essência, isso não está pronto, isso precisa crescer. Então, por um processo evolutivo milenar, estas essências,
elas vão passando por diferentes estágios, até que o princípio espiritual desenvolva inteligência e chegue a uma condição de individualidade pensante. E o princípio material vai evoluir, trazendo um fluido que é, digamos, geral, e que, dependendo das transformações que ele sofre, ele vai formar tudo aquilo que não é Deus e tudo aquilo que não é princípio espiritual. Então, o princípio espiritual evolui gerando os espíritos atuais, né, que nós conhecemos, e o fluido cósmico universal, dependendo da sua configuração, das combinações, ele vai formar tudo aquilo que existe, que não é o espírito e que não é Deus. Então, o nosso plano material, o perispírito, o mundo espiritual, enfim, todas as manifestações que não forem espírito ou Deus são subdivisões, são adaptações do fluido cósmico universal. Até aqui tudo bem? Outro fundamento espírita. Muitas pessoas imaginam que nós sejamos apenas o corpo material. Esse corpo que, pelas modificações do fluido cósmico universal, originou o que a gente chama de corpo material. Mas a gente aprende na doutrina espírita que não. Nós somos um ser com muita complexidade. Na realidade, o que nós somos? Nós somos um espírito imortal. E por que nós somos espírito imortal? Porque nós tivemos uma origem, que foi a nossa criação divina, e não teremos fim. Nós existiremos para a eternidade. Então, há um determinismo. Nenhum de nós, enquanto espírito, morrerá. Nós não vamos nos aniquilar. Não existe uma forma para aniquilar o espírito. Ninguém mata o espírito. Não há isso no universo todo. Espírito, depois de criado por Deus, vai seguir a sua trajetória para a eternidade. Essa é uma das ilusões que muitos de nós temos. A morte acaba com tudo. Não, a morte apenas cessa as manifestações de um corpo que é formado por uma matéria. Esta sim, ela acaba. Essa sim entra no ciclo energia-matéria do sistema natural. O espírito não. O espírito continua. Tendo em vista que o espírito continua, mas este espírito ele não tem uma forma definida, o que vai dar a ele a forma definida é uma vestimenta. E esta vestimenta é chamada de perispírito, nome dado por Kardec para esta estrutura, este corpo semimaterial. Por que é semimaterial? Porque ele é matéria, mas ele não é... Essa matéria não se manifesta da mesma forma que a matéria do corpo físico. A matéria do corpo físico se manifesta de uma forma, dentro das leis biológicas que existem no plano material. Mas o perispírito, ele é matéria. Ele também é uma derivação do fluido cósmico universal, mas ele não é tal qual o corpo físico. Então, o perispírito, ele reveste, ele dá forma ao espírito e acompanha o espírito na sua longa caminhada pela eternidade. Até aqui, lembramos desses conceitos. Muito bem, se a nossa origem, tanto do princípio espiritual quanto do princípio material, é uma essência
é algo que nós ainda não temos uma definição clara, o que efetivamente Deus cria, né? Ainda estamos longe de entender isso, mas a melhor definição é: ali está a essência, como quando se faz um perfume. Quando se vai fazer um perfume nos laboratórios de farmácia, é retirado daquela planta, daquela parte vegetal, a essência, o princípio ativo, que depois você pode usar em várias situações. Então, para entendermos, né, claro, mantendo a proporção de que é apenas uma analogia para a nossa compreensão, quando Deus cria, Ele cria a essência. Ali já está todas as informações necessárias, só tem que se desenvolver. E aí, para se desenvolver, o princípio espiritual vai passando por várias experiências. Como o princípio espiritual, ele influencia diretamente o perispírito, esse perispírito também vai evoluindo. E como o perispírito influencia o corpo, os corpos também vão evoluindo. Então, é uma sequência, é um efeito dominó. Conforme as experiências vão chegando, perispírito vai evoluindo, corpo físico vai evoluindo. A ciência humana, ela se detém na evolução material. Então, ela analisa, nos estudos que faz, como esta parte material se desenvolve. E aí nós temos as teorias da evolução. O que aconteceu no nosso planeta? Lá desde que aquela massa saiu da nebulosa, começou então a formação do sistema solar, depois da Terra. E aí nós temos toda aquela questão de que ela foi resfriando, até que surgiram os mares, e nestes mares estava a gênese da vida, e ela foi desenvolvendo, passando por inúmeros estágios evolutivos, culminando com hoje aquilo que a gente conhece como a árvore da vida. Nós temos todos um ancestral comum, ou seja, a ciência humana diz, ao fim e ao cabo, nós saímos todos do mesmo marco. Aqui no caso, as primeiras células primitivas que surgiram nos mares de antigamente. Então, por essa derivação, ao fim e ao cabo, todos nós somos irmãos. Porque se nós todos, seja o animalzinho mais simples, a planta mais singela, até o homem, todos nós temos a mesma origem. Se nós voltarmos, nós vamos encontrar aquele parente que deu origem a todas as ramificações. Então é verdade que Francisco de Assis dizia, né? Irmão Sol e irmão Lua. Ao fim e ao cabo, somos todos irmãos. E essa é uma visão que a ciência traz. Claro que a doutrina espírita aprofunda essas questões, mas por aí nós já começamos a entender que a nossa crença de que somos seres superiores, ela é equivocada. Até porque estas pequenas células iniciais, elas faziam as funções que nós hoje, seres complexos, fazemos e precisamos de milhares de estruturas. E elas, com estruturas simples, davam conta do recado, muito tranquilamente. Então, a grande árvore da vida, né? Essa é a visão que a ciência traz. E quando nós vamos olhar o que nos escreve André Luiz, através do livro Evolução em Dois Mundos, nós vamos entender
que o que aconteceu no mundo material é reflexo do que acontece com os princípios espirituais. Então, toda essa evolução, ela se deu puxada pela evolução do princípio espiritual. Conforme o princípio espiritual vai evoluindo, ele vai carreando as formas físicas. E para que isso acontecesse, os grandes engenheiros, sob o comando de Jesus, o nosso governador da terra, eles foram nas suas pranchetas de desenho, organizando as formas, de acordo com toda a ambientação do planeta Terra. Então, nós temos uma construção evolutiva própria do planeta Terra. Ah, será que em Marte foi assim? Não sei. Eu não sei nem quem é o Cristo de Marte, e ele tem. Eu não sei como foi a evolução do princípio espiritual e do princípio material lá em Marte. Mas o da Terra a gente dá conta. E mesmo da Terra a gente ainda não consegue entender plenamente. Imagina querer entender do vizinho. Né? É aquela situação. Você não consegue dar conta dos problemas que tem dentro da tua casa, mas você quer resolver o problema do vizinho ao lado. Então, por ora, nós sabemos que esta evolução, ela aconteceu nos dois planos e, segundo André Luiz e Emmanuel, sob a tutela de Jesus, com os seus engenheiros que faziam todo este planejamento. Isso tudo não foi ao acaso, foi muito bem planejado, como sempre é. No Mundo Maior, que é uma das obras de André Luiz, nós vamos encontrar uma fala de Calderaro. Calderaro é o mentor que neste livro orienta André Luiz. Ele diz o seguinte, bom, parênteses, didaticamente não se faz isso. Professora de didática reprova porque não se coloca texto em slide. Mas eu não queria perder a beleza do texto. Então, vocês desculpem, eu já sei que é um ponto a menos na média, né, na defesa da tese, porque isso não se faz. O princípio espiritual, desde o obscuro momento da criação, caminha sem detença para frente. Afastou-se do leito oceânico, atingiu a superfície das águas protetoras, moveu-se em direção à lama das margens, debateu-se no charco, chegou à terra firme, experimentou na floresta copioso material de formas representativas, ergueu-se do solo, contemplou os céus, e depois de longos milênios, durante os quais aprendeu a procriar, alimentar-se, escolher, lembrar e sentir, conquistou a inteligência. Viajou do simples impulso para a irritabilidade, da irritabilidade para a sensação, da sensação para o instinto, do instinto para a razão. Nessa penosa romagem, inúmeros milênios decorreram sobre nós. Estamos em todas as épocas abandonando esferas inferiores a fim de escalar as superiores. Essa é a fala, então, de Calderaro para André Luiz, registrada no livro No Mundo Maior. Vejam, Calderaro diz, o princípio espiritual é que fez toda esta jornada. E ao fazer esta jornada, automaticamente ele vai levando também, neste processo evolutivo, as formas físicas. Porque o que puxa é o espiritual.
qual é a vida verdadeira? É a espiritual. Então é ela que puxa. A ciência, ela estuda a evolução do princípio material. E ela, por hora, não tem interesse em trabalhar com a questão espiritual. Quem vai fazer isso? Nós, da doutrina espírita. A ciência espírita é que vai olhar o aporte da ciência humana, que trata das questões materiais, com os olhos do espírito. Então, ele vai aqui sintetizando, nesta fala, todo este processo evolutivo. O que nós estamos fazendo? Abandonando sempre as esferas inferiores. Nós já chegamos no ápice da nossa evolução? Não. Nós ainda temos esferas superiores a serem galgadas. Hoje, o que nós temos está evoluindo. A própria ciência humana diz: o corpo humano precisa evoluir em muitos aspectos. Se assim não fosse, nós já teríamos eliminado o bico de papagaio, né? A hérnia de disco, né? Todas esses incômodos que nos acompanham em função de que o nosso corpo material ainda tem ajustes a serem feitos. Eu não sei como é que os corpos mais evoluídos em outras esferas, em outros mundos, mas com certeza eles não terão problema de coluna. Acho eu que eles já resolveram essa situação, né? A coluna vai estar mais íntegra do que a nossa. A nossa ainda apresenta a problemática de ter se erguido, né? Quando nós ficamos bípedes, a coluna entortou, porque ela ainda não suporta essa posição. Então vamos evoluindo, e é um processo que nós ainda estamos realizando. Com isso, nós temos que entender que é uma grande escadaria evolutiva. Abaixo, quando nós éramos essências espirituais, a gente não tem muito claro isso. A própria espiritualidade respondeu dentro daquela informação que nossa inteligência comporta. Então, eles, por hora, disseram: olha, nesse momento não tem como você entender bem o que é o princípio espiritual. Deixa mais para cima lá. Então, a gente não sabe bem. Mas a gente sabe que num determinado momento, nós começamos a ter instinto, que depois evoluiu para a inteligência, que depois evoluiu para a razão, trazendo a nós, né, a humanidade, e nós estamos a caminho da angelitude. Depois da angelitude, o que tem, a gente também não sabe. Alguns acreditam que quando nós chegarmos ao patamar de Jesus, agora sim, agora a gente senta e descansa. Eu tenho para mim que não. Eu tive um amigo que ele foi fazer taekwondo. Aí ele foi indo, aí você sabe que no taekwondo tem as provas para você passar de faixa. Eu não sei as cores, né? Me perdoem quem é da área, mas eu não sei. Mas vai da branca, começa na branca, todo mundo começa na branca. Aí depois vai indo, né? Passa para amarela, para roxa, para vermelha, para verde, vai indo. Até a faixa preta. E aí ele me disse uma vez, porque o sonho dele era ser faixa preta. Quando ele chegou na faixa preta, ele veio e me disse assim: eu achei que agora eu era, né, grã-mestre em taekwondo. Só que eu descobri que quando tu chega na faixa preta, tem escalas na faixa preta. Aí tem o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. Ele disse: cheguei à conclusão que eu tenho que continuar. Então, muitos de nós temos isso.
quando a gente chegar na esfera da angelitude, a gente é faixa preta. Né? Chegamos lá. Doce ilusão. O que a gente vai fazer para o resto da eternidade? Né? Então, nós vamos continuar evoluindo, vamos continuar crescendo. Esse, então, é o panorama que nós temos que ter em mente, que nós vamos evoluindo, vamos adquirindo, ao longo desse processo, estruturas mais complexas que exigem uma maior organização. Para que isso aconteça, para que, quando nós chegamos no estágio de sermos espíritos, quando o processo espiritual chega na condição de espírito, nós precisamos continuar a nossa evolução. E para isso, nós encarnamos. Nós, então, passamos por todo esse processo de termos corpos diferentes para diferentes ciclos de aprendizagem. E aí Kardec perguntou qual o objetivo da encarnação dos espíritos. Por que nós encarnamos? A resposta: Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Qual a destinação daquele princípio espiritual, daquela essência criada por Deus? A perfeição. Todos nós seremos um dia seres perfeitos. Perfeitos em que sentido? Dentro do aspecto intelecto-moral. Todos nós chegaremos à perfeição intelecto-moral. E isso vai depender da caminhada de cada um. O bom da doutrina espírita é que ela nos diz: você é o único responsável pelo seu processo evolutivo. Não é seu pai, não é sua mãe, não são os teus ancestrais, não são as condições que você tem. Você é o único responsável. E tudo o que a nossa imaturidade espiritual deseja é que a gente tenha alguém para culpar pelos nossos erros. E aí a gente vai criando mecanismos de seres extracorpóreos. Então, a culpa é do demônio. Grandes amigos nossos dizem: não, mas o mundo está assim porque Satanás se apoderou do mundo. Então, nós imaginamos coisas externas a nós para fugirmos da responsabilidade. Por que nós temos esse tipo de ideia? Porque nós somos imaturos, espiritualmente falando. Nós ainda estamos numa fase infantil, espiritualmente falando. E a gente, então, quando uma criança, né? Quando a criança risca a parede, ela vai lá e risca a parede, e você pergunta: quem foi que riscou a parede? Ela arruma algum elemento para colocar a culpa. Foi fulano, foi o cachorro, foi alguém externo, né? Mas não foi aquela pessoa. E a gente tem feito isso ao longo das nossas encarnações. Nós vamos culpando agentes externos. Até que um dia nós vamos ter consciência de que o único responsável pela sua evolução espiritual somos nós mesmos. Isso já começa a nos mostrar a maturidade. Então, para encarnarmos, nós precisamos de um sistema que é o corpo físico. O corpo físico nos dá a possibilidade de passarmos por experiências reencarnatórias. O corpo físico é o nosso casaco mais externo. Então, nós temos, lembram, né? Nós somos o espírito, temos o perispírito e o corpo físico.
Então, o corpo físico é o nosso casaco mais externo e mais rudimentar. Ele ainda é bastante rudimentar. E ele se formou com esta evolução. Inicialmente, os corpos eram pequenos aglutinados, depois foram se diferenciando nas funções, e hoje nós temos um complexo orgânico que é espetacular, muito bonito, encantador, né? Para quem é da área da biologia, não tem coisa que emocione mais do que você estudar as estruturas dos corpos. Então, o corpo ele tem uma série de sistemas, de órgãos para a realização das mais diferentes funções que nos mantém aqui para podermos chegar à perfeição. Agora eu vou passar para vocês um vídeo para vocês verem a beleza que é essa construção do corpo físico. Deixa eu só abrir o arquivo aqui. Os biólogos presentes vão ficar emocionados que nem eu. Existem 100 vezes mais células no nosso corpo do que estrelas na Via Láctea. Numa pequena gota de sangue, há mais de 1 milhão delas. Os macrófagos, células de defesa, digerem uma bactéria em apenas 1/100º de segundo. Também são essas células que englobam o pigmento das tatuagens, fazendo com que as imagens, os neurônios. O cérebro do homem pesa cerca de 1,4 kg e abriga 25 bilhões de neurônios. O impulso propagado entre os neurônios pode atingir 180 km por hora. As células são uma das coisas mais complexas do universo. Tudo, da reprodução à infecção, à maneira como os ossos quebrados se recuperam, tudo acontece em nível celular. Se deseja entender novos campos de conhecimento como a biotecnologia e a engenharia genética, precisa entender as células. Suas células passam por mais de 100 quadrilhões de reações químicas por segundo. Nossa ciência mal começou a compreender a fascinante dinâmica do funcionamento celular. Então, há um mundo dentro de nós que muitas vezes nós não nos damos conta
desse mundo que existe. Bilhões de células que habitam o nosso corpo. Lembrando que uma célula, ela consegue realizar as funções complexas que o nosso organismo faz. Ela mantém relação com o ambiente externo a ela, ela absorve nutrientes, ela digere nutrientes, ela excreta as toxinas, ela respira, ela tem mecanismos de defesa, ou seja, os princípios da vida que nós estamos habituados a realizar, né? Nós nos alimentamos, respiramos, nós nos defendemos, tudo isso uma pequena célula que só consegue ser visualizada com lentes potentes, realiza. E isso, constantemente, ela está fazendo. Então, agora, nesse momento, existem no nosso corpo células que estão morrendo, outras que estão chegando através das divisões, outras que estão maturando, e todas estão realizando as suas tarefas, com uma situação que é exemplar. Uma célula não compete com a outra. Um neurônio, ele não se acha mais importante que uma célula epitelial, uma célula da pele. Eles colaboram. Toda a atividade celular, ela é colaborativa. Uma célula ajuda a outra. E todas ajudam o conjunto. Nós temos muito que aprender com as células, porque nós, infelizmente, desaprendemos a cooperar e passamos a trabalhar de forma a disputar. Então, nós tentamos ser os melhores, né? O bom, o cara, esquecendo a bela lição que, a nível celular, nós recebemos. Todas as células, elas trabalham cooperativamente e crescem cooperativamente. Isso já mostra que quando nós vamos falar do ser humano, nós temos uma complexidade muito grande. Porque o homem não é apenas o corpo. As visões antigas já assinalavam que o homem era mais que o corpo. Então, imaginem, nós temos sim todo um complexo bioquímico físico. As reações biofísicas, bioquímicas que acontecem a nível celular, no nosso organismo como um todo, são intensas e inúmeras. Quem já fez a disciplina de bioquímica, né, sabe do que eu estou falando. Quem já fez algum curso que tinha bioquímica, e às vezes não era uma bioquímica, era bioquímica 1, bioquímica 2 e a bioquímica prática, né, laboratório, entende muito bem a complexidade. Então, nós não somos apenas um ser bioquímico físico. Nós temos, além da questão bioquímica física, a questão da inteligência. Nós temos toda a questão psicológica e nós temos toda a questão emocional. Então, nós temos uma outra dimensão, que é a dimensão intelecto-psicoemocional, que nós também temos que levar em conta. Então, não se pode olhar apenas aquela fração, porque nós estaremos desconsiderando toda essa complexidade. Além disso, nós somos seres sociais. Nós precisamos viver em sociedade. Viver em sociedade é uma necessidade para o ser humano. Porque é através da relação com o outro que o ser humano aprende.
Então, nós temos uma outra dimensão de estudo, que são as questões sociais. E nós temos ainda a questão espiritual. Nós somos seres espirituais. Mesmo que a visão espiritual ela seja diferente para diferentes correntes de pensamento humano, muitos têm esta visão de que nós somos seres espirituais. Então, quando nós vamos estudar as questões que estão vinculadas ao ser humano, nós temos que vê-lo nessa integralidade. Ele é um ser bioquímico físico, mas ele também é um ser intelecto psicoemocional, ele também é um ser social e é um ser espiritual. Quando nós vamos analisar a ação de alguém, se nós não buscarmos olhá-lo de forma integral, nós corremos o risco de ter um parecer muito limitado. Com todo o respeito que merecem os profissionais da área da saúde, nós sabemos que, infelizmente, grande parte dos profissionais da área da saúde são formados pelos cursos superiores para olharem o ser apenas na questão bioquímica e física. Tanto é que você vai ao médico e você fala do sintoma. Está me doendo o nervo ciático, e o meu está doendo mesmo. Está doendo o meu nervo ciático. E aí o que o médico diz? Bom, é uma degeneração lá das lombares, né, das vértebras lombares, comprimindo o nervo. E aí o que ele faz? Ele prescreve uma medicação. Normalmente para tirar a dor e um anti-inflamatório para tirar a inflamação. E deu. E diz normalmente aquela frase: se daqui a 10 dias continuar doendo, volta. Agora, ele não conversa comigo para saber o que desencadeou essa crise. O que foi que aconteceu? Sim, tem uma degeneração na lombar, tem isso. Mas por que aconteceu agora? E não um ano atrás, um mês atrás? Ele não investiga essas questões. Como é que está o meu emocional? Você brigou com alguém? Você se desentendeu? Como é que está a minha questão psicológica, né? Como está o meu relacionamento com as outras pessoas no ambiente de trabalho, dentro do lar? Essa investigação poderia nos levar a concluir o quê? Aquele sintoma da dor ciática é apenas a pontinha do iceberg. Por quê? Porque você, né, desenvolveu a questão psicológica de que você tinha um seminário no abrigo, no domingo de manhã, para tratar sobre uma questão que é bastante complexa, que é o pensamento humano. Aí você começa a estudar e cada vez que você lê um livro, você diz, mas eu tenho que ler mais um. Então você vai acumulando 10, 12, 15 livros e chega à conclusão que ainda não leu tudo e que a data está chegando. E aí tudo isso para um espírito que durante caminhada milenar se impôs a responsabilidade. Então, você sempre faz aquilo que você consegue assim no máximo. Você vai ao seu limite. É lógico que tudo isso aparece
na ciática. Mas isso não foi o médico que me disse. Isso fui eu concluindo pelas análises que eu faço de mim mesma. Né? Então, por que, de repente, uma semana antes do compromisso assumido, você faz uma dor ciática? Porque tem todo um contexto que te leva a isso. Sem criticar os profissionais de saúde, mas do jeito que nós organizamos o nosso sistema de saúde, os profissionais não têm nem tempo de conversarem com os pacientes. A maioria das vezes, as consultas são rápidas, porque a primeira consulta, ele já manda fazer os exames, depois analisa os exames e dá a medicação. São raros os profissionais que fazem toda esta conversa com o paciente, né? E que procuram descobrir muitos dos nossos problemas, eles são apenas a camadinha externa que se manifestou. Há um mundo gigantesco por detrás de tudo isso. Então, pessoal, nós temos que pensar que é bastante complexo nós tratarmos deste ser que nós chamamos de humano. Assim é nas outras profissões também. Eu falei da área de saúde, mas agora eu vou falar da relação na sala de aula, que foi o campo que eu atuei durante muito tempo. Toda a estrutura escolar é igual à estrutura de saúde. Ela não nos permite essa análise profunda do ser que nós temos ali como nosso aluno. Porque a maioria dos professores, eles estão sobrecarregados. Turmas imensas. Como você vai fazer essa análise do teu aluno se você tem 25, 30, até 50 alunos numa sala de aula? É difícil, às vezes, você saber o nome do aluno. E uma das coisas que nós, professores, temos que saber é o nome dos nossos alunos. É a identidade dele. O professor tem que criar mecanismos de saber o nome de cada aluno. Porque a identidade, isso nos identifica. Então, um professor que entra numa sala de aula e não sabe o nome do seu aluno, ele já não construiu uma ligação com aquele outro ser. E aí, como é difícil você saber o nome dos alunos e ainda identificar o comportamento de cada um. É muito interessante isso, pessoal. Ao longo de 30 anos de sala de aula, e eu sempre fui professora de sala de aula, eu conseguia, até porque a gente tem toda uma formação espírita, e aí, quem tem mediunidade, né? Eu conseguia identificar os obsessores dos meus alunos. Quando eles entravam, eu olhava e eu digo, ó, hoje nós temos, né, a presença do acompanhante do aluno X. Aquele aluno que chegava e jogava a mochila em cima da classe, né, rebelde. E aí eu olhava para ele e o obsessor estava junto. Nós somos professores espíritas. Ou nós acreditamos que os obsessores só se manifestam na casa espírita? Que eles não vão para dentro da sala de aula? E o mais interessante, alguns obsessores não percebiam que eu os tinha percebido. Mas tinha uns que percebiam. E aí quando eles viam, tipo assim, poxa, ela me enxergou. Aí eles diziam, agora você vai ver. E aí eles começavam a criar os mecanismos na tentativa, né, impulsionando muitas vezes a atitude do aluno ou de outros alunos. Então, vejam a complexidade que é.
você ser um profissional, você tem que entender que aquele teu aluno que está ali, aquele teu paciente que está ali, ele é tudo isso. E agora eu vou sair do campo dos profissionais. Nós temos que enxergar a nossa família nessa dimensão. O meu marido é assim, por mais que eu não queira, né? Tem coisas que eu queria tirar aqui. Hoje de manhã foi um dia, né? Aí, então, essas coisas, a grande discussão lá em casa é: aonde que nós vamos almoçar hoje, porque é Dia dos Pais, né? E aí é culpa minha, pessoal. Eu sou extremamente centralizadora. Quem me conhece sabe, né? Eu sou muito centralizadora, eu tenho que organizar tudo. Só que eu estava bastante preocupada com o nosso seminário, porque quando o Teltes me fez o convite, disse... ele me chama de guriazinha, e eu adoro, porque ele me enxerga ainda, né, como guriazinha. Guriazinha, você será a primeira palestrante do nosso mês de Santa Maria. Ele botou responsabilidade. Se você vai ser pioneira, você tem que fazer o melhor. Se eu fizer algo que não é, né, condizente, nunca mais vão convidar alguém de Santa Maria. Olha só, vou fechar as portas do mês para os santamarienses. E aí eu disse, né, bom, eu estou hibernando agora, porque eu estou me concentrando nas atividades lá. E como eles estão muito acostumados que eu coordeno tudo, aí eles se perdem. Aí o que nós vamos fazer? Eles ficam esperando que eu decida. Como eu não decido, eles ficam lá. Hoje de manhã eu perguntei: e aí, onde é que a gente vai almoçar hoje? Ah, não sei. Eu não sei onde é que a gente vai. Eu disse: mas você não acertou tudo com o Lucas? Afinal, é uma atividade pai e filho. Não acertamos nada. Eu digo: bom, então vocês se decidam. Vocês se decidam isso aí. Mas o que é? O meu filho, o meu marido, tudo tem essa integralidade que eu tenho que entender. Eles são assim, têm as suas características. E como eles são seres espirituais, eles têm inúmeras experiências reencarnatórias, e em algumas junto comigo, em que a gente fez um monte de bobagem um para o outro, e agora a gente tem que acertar todas essas arestas. Então, se eu não olhar o outro nessa dimensão de integralidade, a minha visão será sempre muito estreita. É por isso que nós temos que olhar o pensamento dentro desta visão de integralidade. E é por isso que o pensamento não é uma coisa à toa. Mas isso a gente vai continuar depois do intervalo, porque 10h15 é o intervalo.